Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu estou Amanda Vancetti, mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento. E é uma honra e uma alegria para mim estar aqui toda semana contribuindo com a sua evolução e o seu processo de expansão de consciência. O tema do vídeo de hoje, eu recebi uma mensagem de uma cliente e foi extremamente profundo e libertador compreender isso tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. E se você vier com o coração aberto, com a mente aberta, eu garanto que vai gerar uma transformação gigantesca aí do outro lado também. Bora? Já pega a sua água, seu café, porque hoje vai ser profundo, vai ser babado. E eu garanto que quando você integrar e sentir, né, não só pela cabeça, né, mas também com o coração, isso tudo que a gente conversar hoje, você vai perceber um grande divisor de águas na sua jornada. A pergunta que eu recebi foi: Amanda, você pode falar mais sobre o dar conta de tudo? Ou seja, aquela sensação de tentar equilibrar todos os pratos com a nossa vida. Tentar dar conta do trabalho, tentar dar conta do relacionamento, da saúde, da vida pessoal, profissional, com a família, tanto a família que você está construindo, quanto a família que você já teve, de seus pais, seus avós. Essas informações e a sensação, a necessidade de dar conta de tudo, ela tem como causa e como origem, principalmente, filhos de pais exigentes. Então, se você foi muito cobrado na sua casa da infância, provavelmente o seu pai ou a sua mãe era aquele pai, aquela mãe que dizia assim: não, porque você tem que tirar 10. Tirou 8, não é 9, 9 não é 10, 10 não fez mais do que a sua obrigação. E vem com esse peso mesmo, um nível de exigência muito alto, que parece que a sensação interna e o nome, né, daquilo que você sente é: nunca tá bom o suficiente. Parece que nunca chega. Então, o meu sonho era morar na praia. Daí você chega na praia e parece que mal e mal começou a morar lá, já não tem mais tanto valor, tanto peso essa informação, porque você já tá correndo atrás do próximo sonho. Aí você queria estar no relacionamento. Aí você demora talvez meses, anos para criar aquela relação. E aí quando você vive essa relação, parece que não é o suficiente, ou talvez você inclusive se cobre e se culpa daquela dinâmica que você criou. Putz, mas o meu sonho era um relacionamento, mas não era um relacionamento assim. Era diferente. Eu queria que a pessoa fosse diferente, eu queria que a nossa dinâmica fosse diferente. Então, esse nível alto de exigência e de cobrança faz com que dentro de você, dia e noite, você reforce o sentimento de nunca chega, nunca tá bom o suficiente. E isso, gente, é uma informação interna que consome grande parte da sua energia. Às vezes você se sente cansado e exausto e você não sabe de onde vem. É por quê? Porque você pega lá a sua listinha de tarefas, né, de tudo que você tinha para fazer, inclusive isso aqui é minha listinha de tarefas do dia de hoje, e aí você olha, você tinha uma lista com 15 coisas, você fez 14 dessas 15. E ainda assim parece, não, putz, mas faltou fazer aquela lá, mas meu Deus, eu devia ter organizado melhor, não devia ter passado tempo no celular, não devia ter me enrolado tanto. Essas informações, de novo, geram um desgaste e um cansaço, uma exaustão, principalmente mental e emocional, que parece que você olha para sua vida, olha para trás, olha para o ano de 2025, olha para, sei lá, quantos anos de vida você tem, mas fica sempre nessa sensação de falta, de escassez. E isso é uma grande armadilha, porque você, através desse sentimento, você desonra tudo aquilo que você construiu. Mesmo que a sua lista de coisas para fazer tinha 15 itens e você deu conta de fazer um, talvez foi o mais importante. Ou talvez você não conseguiu cumprir com os 15 itens da sua lista e não fez nenhum. Por quê? Porque surgiu algo mais importante. Você precisou levar seu filho no médico, você precisou você ir no médico porque o seu corpo começou a dar problema, a dar tilt. Então, percebe? Aqui a gente não vai conversar sobre quantidade, não é dar conta de tudo, não é sobre quantidade de coisas que você fez, mas também, principalmente, a qualidade. Talvez tudo que você precisava fazer no seu dia não aconteceu. Como eu falei, aconteceu algum imprevisto, teve alguma questão ali no meio do caminho, principalmente, né, com família ou saúde, que não é que importa mais, mas que precisou de mais do seu tempo e mais da sua energia e atenção. Então você concorda comigo que nesse quesito de dar conta de tudo não é mais sobre a informação energética de quantas coisas eu faço, e sim a qualidade com a qual eu entrego
né? A presença com a qual eu faço cada uma das minhas atividades. Essa energia da presença, fazer as suas atividades com presença, é o que vai transformar em você esse cansaço, essa exaustão e esse nível altíssimo de exigência. Pergunta como é que ela sabe. O pergunta como ela sabe vem da onde? Tem outros vídeos, inclusive, aqui do canal que eu já falei sobre isso. Mas quantas vezes você, por exemplo, passa um tempão sem ver alguns amigos, talvez a família, e aí quando se encontra, você fica o tempo todo rodando o feed do celular, na internet, respondendo mensagem. E aí, ao invés de desfrutar com presença daquele momento que você tem com aquela pessoa que você queria há muito tempo ver, você se distrai, você se atrapalha, você acaba não vivendo aquele momento com presença. Gente, isso é uma grande armadilha. E aí é por isso que parece que as relações estão vazias. É por isso que parece que você não fez nada. Quando, na verdade, inclusive fica de tarefa, tá? Para esse vídeo, essa tarefa ela é impecável. Eu tenho, tá aqui atrás, mas é um caderninho mais ou menos desse tamanho aqui. E eu tenho anotado, principalmente, vamos ao contexto, né? O que estava acontecendo com Dona Amanda. Eu chegava no final do dia com a sensação de que eu não tinha feito nada. Até que eu comecei a anotar. E eu anotei, o nome do meu caderno é exatamente esse, o caderno das pequenas grandes conquistas do dia de hoje. E as pequenas grandes conquistas incluem escovar os dentes, acordar. Parece bobagem, né? Mas se eu te der 10 milhões de reais amanhã, mas a condição é você não acordar amanhã, você aceita? Então quer dizer que acordar vale mais do que 10 milhões de reais? Percebe? E é este movimento de conseguir honrar, perceber, estar atento para essas coisas que são simples e sutis, mas que no longo prazo e principalmente num contexto geral influenciam muito na sua energia. Não é sobre dar conta de tudo, é sobre olhar para a sua vida e perceber quais são as demandas e prioridades, o que precisa da sua atenção nesse aqui, nesse agora. Tarefas e coisas para anotar que são simples, mas parece bobagem. Deixar a casa organizada, lavar a louça, lavar a roupa. Principalmente as mulheres que me acompanham aqui, ou os homens que são donos de casa, vocês vão concordar comigo e vocês sabem o tanto de energia que precisa. Principalmente se você tem filhos. Porque essa era outra informação que eu ia trazer. Eu já atendi, gente, muitas mães que quando os filhos nasceram, começaram a se culpar que não estavam conseguindo atenção nem para o marido, nem para o trabalho, nem para elas mesmas. Malemar um banho. A mãe aqui, as mães que estão na quarentena principalmente, que o bebê tem menos ali de 40 dias dentro do puerpério, elas vão me dizer quanto vale um banho? Quanto vale uma noite de sono bem dormida? E aí parece que você não tá dando conta, mas talvez você não tenha dormido direito. Talvez a sua prioridade se voltou para essa criança que chegou aqui agora e precisa de toda a sua atenção, de toda a sua energia. Então, percebe? Esse processo do dar conta, ele implica principalmente, olha que lindo, eu até anotei aqui no roteiro do nosso vídeo de hoje. Amar a vida que você tem, enquanto você constrói a vida que você deseja. Não é porque eu ainda não tô com o relacionamento dos sonhos, o carro dos sonhos, a carreira e o trabalho dos sonhos que eu desejo, que eu vou deixar de desfrutar e aproveitar essa informação que está aqui se apresentando agora. Não é porque eu ainda não tenho a minha vida dos sonhos que eu vou deixar de amar, honrar e valorizar isso tudo que eu já tô construindo. Porque você concorda comigo que a sua versão de hoje é fruto daquilo que você construiu ao longo de muitos anos? A sua versão de 10 anos atrás, aonde ela estava? 15 anos atrás, 20 anos atrás, quem era você? O que você fazia? Você concorda que ao longo desse período você evoluiu muito? E se você não olhar para você e se der os parabéns, ó, tapinha nas costas e falar fizemos um bom trabalho, é raro, principalmente para os filhos de pais exigentes, que o elogio venha de fora. Que alguém venha dizer para você, meus parabéns, você conseguiu. Olha que ser humano incrível que você é. Olha que profissional incrível que você é. E para filhos de pais exigentes, presta atenção. Se você foi, cobrado muito, exigido muito na casa da infância, provavelmente, mesmo quando o elogio vem,
parece que ele não adentra o seu coração, parece que ele não adentra a sua energia. O elogio parece que ele passa por fora. Sabe quando tu bota, por exemplo, eu quero entrar no interior dessa garrafa, mas aí eu coloco água sem abrir a tampa, vai por fora. E o elogio, a energia boa, não entra. Simplesmente é uma informação que não absorve no seu interior. Por quê? Ai, tá, eu recebi um elogio, mas eu tenho tanta coisa pra melhorar, eu tenho tantas outras coisas pra ir atrás, pra correr atrás, pra fazer acontecer. Tem tanta coisa de errado que eu já fiz. E aí fica sempre nesse nunca chega, nunca tá bom o suficiente. Tá ressoando e conectando aí? Chegou até a me dar uma tontura, gente, de tão forte que tá esses insights. Misericórdia. E pra finalizar, eu acho extremamente importante eu trazer pra vocês a principal das respostas que eu trouxe pra minha cliente quando ela me perguntou sobre a gente dar conta de tudo. Que nada mais é do que a gente se entregar, galera, para força maior. Eu trouxe aqui a referência de Cristo, mas eu não sei se você se conecta com Deus, com o universo, com a fonte criadora. Eu não sei o nome que você dá, mas de uma coisa eu sei. Humanamente é impossível a gente querer dar conta de tudo. Humanamente, a gente vai sempre carregar as nossas limitações, as nossas aflições e um nível altíssimo de exigência de cobrança. A sensação de que nunca chega vem das condições humanas e principalmente de uma régua extraterrestre, extra-humana, uma régua divina, que aqui só existe a perfeição. E aí a gente quer se cobrar como se a gente fosse uma máquina, como se a gente fosse um robô, como se a gente fosse Deus. E aí tu tem que dar conta de tudo, tu tem que entregar tudo, tu tem que ser a melhor esposa, tu tem que ser a melhor profissional, tu tem que ser a melhor mulher. Porque se você se atrapalhou aqui, olha, inclusive recomendo, tá? Eu vou deixar aqui a primeira live, mas tem várias, que eu falei sobre do especial mulher, uma sequência de lives. Olha, as 8 travas que impedem a mulher de prosperar, gente. Sou suspeita, mas ficou muito especial e recomendo que vocês assistam. Mas eu trouxe esse exemplo. Não é porque um dia você se atrapalhou com seu filho, você se atrapalhou com seu marido, atrapalhou a agenda, esqueceu o compromisso, ou combinou e não foi, ou esqueceu de desmarcar, que você é um ser humano horrível. Você só é um ser humano. Olha só que maravilha. E ser humano implica em, às vezes, a gente errar, às vezes a gente se atrapalhar. Às vezes a gente, sei lá, ser grosseiro, a gente ser rude, a gente levantar tom de voz, a gente ficar com raiva. Não existe um humano perfeito. Depois desse cara aqui, galera, não tinha mais ninguém. Honestamente, se até ele, que foi ele, se atrapalhou, até ele que foi ele, passou por perrengue de gritar com tudo, levantar lá a mesa no templo, ele também teve seus ataques, as suas explosões. Então percebe? Você consegue, um convite com o vídeo de hoje, para você que acha que tem que dar conta de tudo, você consegue olhar para você com amor? Você consegue olhar para si mesmo com compaixão? E o dia que você se cobra e se culpa, achando que tinha que dar conta de tudo e fazer mundos e fundos, e ser a melhor pessoa do mundo que nunca erra, olha para você, respira e fala, nós estamos dando o nosso melhor. Talvez o melhor que eu dei o melhor de mim ontem foi diferente do melhor de hoje. E ontem, nossa, ontem eu cuidei da casa, cuidei dos meus filhos, cuidei do meu marido, fiz um ótimo trabalho, atendi um monte de gente. E talvez o melhor de hoje foi você ficar olhando pro teto sem fazer absolutamente nada. E não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. Se o seu melhor de hoje foi fazer nada, tá tudo bem também. Acalma essa voz aí da cabeça que fica torturando você internamente nessa informação de tem que dar conta de tudo, de que nunca chega e de que o seu melhor não é o suficiente. Sabe por quê? Para esse cara aqui, para a energia da criação da fonte, o seu melhor é muito mais do que o suficiente. E inclusive o seu pior é mais do que o suficiente. Existe uma informação energética extremamente poderosa, um amor incondicional que não cobra de você perfeição, que não exige que você se sacrifique ou que você sofra. Para ele, o seu melhor e o seu pior chega. E aí você não precisa mais se preocupar em eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso ser muito boa, eu preciso me superar. Não. O que você entrega
já é mais do que o suficiente. Para Deus, você é o suficiente. Então, se o mental tá muito forte, tá querendo, né, não tá se permitindo sentir o amor incondicional que vem do divino, esse foi um mantra que eu utilizei muito no ano passado e esse ano que me ajudou muito. Para Deus, eu sou o suficiente. Deus me ama como eu sou. A mente de Deus está em mim e Deus está em minha mente. E isso significa o melhor de mim agora. Esse eu aprendi com Elaine Orives. E o melhor de mim agora vai ser diferente do agora de amanhã e do agora de ontem. E tá tudo bem. Então, se você tá vendo os pensamentos muito caóticos, a energia realmente ansiedade, palpitação, nervosismo e nível alto de cobrança e de exigência, agenda um atendimento tanto da mesa da consciência quanto de constelação familiar que, sem dúvida nenhuma, vai poder contribuir com o seu processo, com o seu movimento. Todo dia 15 a gente tem a nossa mesa coletiva. Olha, sou suspeita, mas essa última mesa do ano, ela vai ser assim, ó, a limpeza mais profunda e o ancoramento e o preparo para a nova energia que está por vir. Então, garante a tua vaga, reserva teu lugar, vem conhecer esse trabalho que vem transformando a vida de muita gente. E, do fundo do coração, é uma honra para mim servir e contribuir cada vez mais com o seu processo, com o seu movimento. E eu queria finalizar o vídeo com a seguinte informação. A gente acabou a primeira semana do último mês do ano. Como foi para você? O que 2025 te trouxe? O que você quer repetir em 2026 e o que você não quer levar de jeito nenhum? Quem foi você? Quais as superações você teve? Deixo aqui também de sugestão a ferramenta da roda da vida. Para você dar uma olhadinha, dá nota, né? Olha e fala, nossa, a minha vida pessoal melhorou muito, meu trabalho tem que melhorar. Ou não, o contrário, eu dediquei muito pro meu trabalho e deixei a minha vida pessoal desassistida. Para que lado que eu vou? Qual é a direção? Essas informações vão te dar a qualidade que você precisa, as informações necessárias para tomar novas decisões. E cabe aqui também ressaltar o que você quer sentir. Quem você quer ser em dezembro de 2026? Eu tinha decidido no início do ano, lá final de 24, começo de 25, que esse ano a palavra do meu ano ia ser ousadia. Eu precisava arriscar mais, sair desses movimentos que ficavam dentro do familiar, do seguro, do conhecido. E eu posso afirmar com certeza para vocês que a Amanda de dezembro de 2025 é uma Amanda muito mais ousada do que a Amanda de dezembro de 2024. Só para vocês terem um gostinho, vocês viram, né? Não só mudei de cidade, de estado, caí do cavalo, já tem vídeo aqui sobre isso. E esse final de semana ainda montei um garanhão, hein? Olha só! Então, existem muitas superações e muitos movimentos que as suas decisões precisam estar alinhadas para que você viva aquilo que você deseja. E não deixa a voz da cabeça reforçar que falta, que não chega ou que não é bom o suficiente. Por mais desafiador que tenha sido ou mais pesado que tenha sido o seu 2025, concorda comigo que também teve muita coisa boa? Talvez você só precisa ajustar e mudar a lente. Combinado? Espero de verdade que esse vídeo contribua. Se eu posso deixar, né, uma tarefa prática para esse movimento de diminuir a voz da cobrança, é a tarefa do Caderno das Pequenas Grandes Conquistas. Tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial na sua jornada e você vai conseguir se olhar com amor, acolher as suas vulnerabilidades e também perceber que talvez você estava fazendo coisa que você nem imaginava. Que parece que é pouca coisa, né? Às vezes cuidar da casa, cuidar do corpo, da saúde, mas que no longo prazo vão fazer uma grande diferença. Uma casa organizada, um ambiente organizado, a sua rotina de autocuidado, tanto, né, o meu skincare, o meu treino, a minha atividade física, a meditação, isso tudo vai fazer um grande diferencial na sua jornada, principalmente no longo prazo, tá bom? Te vejo, te honro, é uma honra para mim poder contribuir. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo desse canal. Nós somos